Paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe. Estamos aqui no canal Semeando a Semente para poder gravar mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. Você olhou o tema desse vídeo e se espantou, porque o tema desse vídeo é: o nosso coração não é enganoso. E você pode estar se perguntando: mas como assim? Mas a Bíblia não diz, mas a gente não foi ensinado isso por muitos líderes, muitos doutores não ensinam isso. Não estamos aqui para poder desprezar nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, mas estamos aqui para ficar com a palavra de Deus, porque precisamos examinar o texto, o contexto e o seu contexto imediato. Precisamos analisar toda a palavra de Deus para poder formalizarmos um ensinamento, uma doutrina. Vamos analisar o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 17, vamos estar lendo a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos e irmãs, nós vimos no versículo 5 que está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O que significa isso? Não é maldito o homem que confia num amigo, o homem que confia na esposa, a mulher que confia no marido, a mulher que confia numa amiga. Não é isso que é maldito. Maldito é o homem que confia em outro homem, desprezando o Senhor, tirando a sua confiança de Deus. Ou seja, eu sou maldito se eu confiar mais no homem do que em Deus. Eu sou maldito se eu me colocar como dependente do homem e não de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. É maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Então, nós vamos analisar que essa profecia que Deus está enviando para Jeremias passar para o povo, porque você vai entender que tem um contexto por trás disso aqui. O que esse povo estava fazendo e estava se apartando o seu coração do Senhor. Eles estavam abandonando o Senhor, e você vai ver comigo isso. Mas antes de nós continuarmos analisando, eu queria fazer uma análise com você. Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias capítulo 1, nós sabemos que é o chamado de Jeremias, que Deus chama Jeremias, né? Que Deus diz que vai levantar Jeremias. Só que é interessante que a Bíblia diz aqui, Jeremias capítulo 1, você já conhece a história, eu vou abreviar, porque eu acho que vamos precisar fazer 2 partes ou 3 partes do vídeo. Capítulo 1, versículo 19, olha o que Deus diz para Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Deus faz o chamado e Deus já avisa Jeremias: Jeremias, não vai ser fácil, tá? Eles vão tentar contra ti, vão tentar contra você, vão tentar contra a sua vida, mas eu sou contigo para te livrar. Aí vamos olhar o que Deus vai usar Jeremias para falar do povo. Capítulo 2, versículo 11 ao 13 começa: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram. Olha só o contexto do capítulo 17 de Jeremias,
Por que Deus está corrigindo aquele povo, falando que o coração deles é enganoso? Por quê? Vamos olhar. Porque o meu povo fez duas maldades. Versículo 13. A mim me deixaram, a primeira, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Olha só o que Deus está falando. Versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente dissolados, diz o Senhor. Olha só a expressão que Deus usa na mensagem que ele passa para Jeremias acerca do que o povo fez. É espanto o que esse povo está fazendo. Eles estão abandonando o Senhor. Aí, o versículo 11 você vê, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que ele não seja deuses? Todavia o meu povo me trocou. Ou seja, as nações que servem a deuses pagãos não estavam abandonando os seus deuses de imagem de escultura, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. As nações não estavam trocando esses deuses, ainda que não são deuses, mas aí não trocavam. O povo de Israel estava trocando o Deus verdadeiro, soberano, todo-poderoso, para poder servir os deuses de imagem. Aí nós vamos seguir, olha só o que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 10. E contudo, apesar de tudo isso, a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Ou seja, o povo de Judá e o povo de Israel se desviou. Só que aqui no capítulo 3, no versículo de número 10, está falando do povo de Judá. Eles voltaram para o Senhor, mas não de todo o coração, mas falsamente. Então eles não se entregaram por inteiro, não se entregaram de verdade para o Senhor, se entregaram falsamente. Nós vamos ver o que significa que eles não se entregaram com o seu coração por inteiro, mas falsamente. Vamos analisar o que significa no decorrer da leitura. Ainda no capítulo 3, versículo 15, Deus fala para eles o que Deus vai fazer. Versículo 14, melhor, vamos começar do versículo 14, Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Se Deus está mandando se converter, porque eles não eram convertidos. Vamos lá. Diz o Senhor: pois eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Então Deus está mandando o povo se converter, porque o povo estava desviado. Aí Deus faz uma promessa: se eles se converter, Deus vai levar eles para Sião novamente. E o versículo 15 vai falar assim, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Ou seja, o povo está com o coração enganoso, o povo está vivendo uma religião falsa, o povo está vivendo uma falsa espiritualidade. Deus está chamando o povo para se converter, e Deus está dizendo que vai dar pastores segundo o seu próprio coração para cuidar deles. A gente só costuma falar Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando Deus falou para Samuel, e Samuel falou para Saul que Deus já tinha se provido de novo rei, um homem segundo o seu coração. Mas só que a Bíblia também diz que Deus iria levantar pastores segundo o seu coração. O que significa isso? Segundo o coração significa homens que iriam guiar o povo na verdade, na palavra de Deus. É isso que significa. Mas vamos analisar ainda aqui no capítulo 3, no versículo 17. Olha o que diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Por que não vão mais andar segundo o propósito do seu coração? Lembra, versículo 14, se converteram,
se entregar de verdade. É isso que Deus está chamando. Se converte, seus rebeldes. Se entrega de verdade para mim. Eu quero vocês por inteiro. Porque no versículo 10 do capítulo 3, eles tinham se entregado para o Senhor, mas falsamente, não de todo o seu coração, não de todo o seu ser. Aí Deus chama a conversão, promete no versículo 15 que vai dar pastores segundo o coração. No versículo 17 fala que se eles se converterem de verdade, Deus vai dar pastores que vai ensinar eles segundo o coração de Deus. E no versículo 17 mostra que eles não vão mais seguir o seu coração, mas vão seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aí vamos analisar aqui ainda, ó, capítulo de número 5 de Jeremias, versículo de número 23. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. Presta atenção no contexto do capítulo 17, para você ver o que Deus vai falar através de Jeremias até lá. Capítulo 7. Olha só o que diz o versículo 1. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, olha só, o versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Olha só, irmãos, que coisa tremenda o ministério de Jeremias. Jeremias é ordenado por Deus a ficar na porta do templo. Quando os religiosos, quando aqueles que viviam uma falsa religião, uma falsa espiritualidade, iriam passar para dentro do templo, Deus entregou uma palavra para Jeremias. E olha só o que diz, versículo de número 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas. Por que confio em palavra falsa? Porque havia os falsos profetas, havia os falsos sacerdotes que não estavam seguindo a palavra de Deus, havia os falsos sábios, porque eles se achavam sábios, mas não direcionavam o povo de acordo com a palavra de Deus, havia os falsos escribas. Você vai ver isso tudinho. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e adorais a outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos porei perante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e me direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi, diz o Senhor. Olha só, o povo vivia uma vida completamente sem compromisso com a palavra de Deus, mas quando chegava a hora do culto, colocava roupa de crente, tinha a Bíblia de crente, tinha louvor nos lábios de crente, tinha oratória de crente, sentava nos lugares onde que os crentes que sentam, como os fariseus faziam, gostavam de sentar nas melhores cadeiras. Só que era um povo que era ímpio, era um povo que estava desviado, era um povo que não tinha temor, não tinha reverência, não tinha obediência, não tinha santidade, não adorava a Deus de coração. Então, olha o contexto do capítulo 17. Vamos analisar ainda aqui no capítulo 7, versículo 24. Mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante.
capítulo 8, versículo 3: e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus usa Jeremias para falar, que aquele povo era uma raça maligna, e você vai ver por que Deus estava falando isso. Agora vamos analisar aqui, ó, capítulo de número 14, versículo 11. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e oferta de alimento, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela peste e pela fome. Antes os consumirei pela espada e pela peste e pela fome. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não vereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Olha o que Deus fala através de Jeremias. Versículo de número 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Aí olha agora o que Jeremias vai falar para Deus. Então disse eu: ah, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não vereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Olha o que estava acontecendo. O povo estava vivendo sem compromisso com a palavra de Deus. O povo estava desviado da presença de Deus, não do templo. No templo eles iam ainda, mas comunhão com Deus, obediência à palavra de Deus eles não tinham. Aí Deus usa Jeremias para entregar a profecia. Aí se levantam os falsos profetas. Os falsos profetas, que são os profetas do templo, os profetas do sacerdote, e os profetas que estão falando o que o povo quer ouvir. Olha o que os profetas dizem: não vai acontecer nada disso com vocês, não vai ter nem espada, não vai ter fome, vai ser paz. Aí o versículo 14 Deus diz: e disse-me o Senhor. Olha o que Deus diz para Jeremias: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Olha só o que está acontecendo. Os profetas estão inventando engano do seu coração. Eles estão inventando profecia. O povo está vivendo no erro, no pecado, cometendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. E os profetas estão dizendo: Deus é com vocês, Deus está com vocês, Deus está se agradando de vocês, Deus vai dar bênção para vocês, Deus vai dar paz para vocês. E Deus fala: não sou eu que estou usando eles, não sou eu que estou mandando eles falar. Aí eu penso, no capítulo 15, versículo 1, eu penso que Deus viu o coração de Jeremias e viu que Jeremias pode ter ficado triste, porque Deus falou assim: Jeremias, não ora por esse povo não, Jeremias. Aí você vê o versículo 1 do capítulo 15, ó: e disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, não é a sua oração o problema, porque ainda que Moisés, vocês sabem o peso que Moisés tinha no Antigo Testamento, né? Ainda que Samuel, profeta, juiz e sacerdote, estivesse no meio desse povo, eu não seria com esse povo. Tira eles diante da minha face e saiam. Olha só o que Deus fala desse povo. Vamos aqui agora, capítulo 16, versículo 11. Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais,
porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Aí, vamos voltar para o capítulo 17. Por que o coração desse povo é enganoso? Por que Deus está dizendo que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor? Por que esse povo é maldito? Por quê? Porque eles estão apartando o seu coração do Senhor e estão confiando nas falsas profecias. Esse povo está confiando nas falsas profecias, estão desobedecendo a palavra de Deus, não estão dando ouvido à palavra que Deus está usando Jeremias para falar. Por isso que esse povo, o seu coração é enganoso. Aí, olha o que diz o versículo 10 do capítulo 17, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o povo tinha uma aparência de povo da religiosidade verdadeira. O povo tinha uma aparência de espiritualidade verdadeira. Tinha aparência de servo de Deus. Tinha aparência de povo que adorava Deus. Tinha aparência do povo que temia Deus. Mas Deus conhecia lá dentro e sabia que era falso. Sabia que era enganoso. Por quê? Porque o comportamento deles demonstrava que eles não eram aquilo que eles falavam com a boca que era. Aí você vai ver o versículo 7 do capítulo 17, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que isso está dizendo? Bendito o homem que ouve a palavra do Senhor e guarda a palavra do Senhor, que confia na mensagem que vem do Senhor, não na mensagem que vem dos falsos profetas. Depois no capítulo 18, vai continuar essa história. Capítulo 18, a partir do versículo 11. Olha só. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só o que Deus está chamando o povo. Se converta. Melhora as ações, melhora os caminhos de vocês. Vocês não estão me agradando. Olha o que o povo vai dizer no versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. O povo não quer se arrepender. O povo não quer servir a Deus. O povo quer andar de acordo com as suas imaginações. O povo quer andar de acordo com aquilo que eles querem. Eles estão, com os ouvidos tapados para Deus. Eles não querem ouvir Deus. Eles não querem se converter. Eles querem seguir a sua própria vontade. Então esse povo aqui do coração enganoso não é quem está servindo a Deus verdadeiramente. Não é quem está se desviando do pecado. Não é quem está adorando a Deus em espírito e em verdade. Não é quem está sendo fiel a Deus. Esse povo do coração enganoso aqui é um povo que não quer saber da palavra de Deus. Vai continuar a história, irmãos. Olha só, capítulo 18 ainda de Jeremias, versículo 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Queimado o incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Como vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Deus vai dar as costas para esse povo. Deus está dizendo. Versículo de número 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Olha só, irmãos, olha só. Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Por que esse povo está querendo maquinar projeto contra Jeremias?
Porque Jeremias está contra o sistema. Jeremias não está compactuando com aquilo que está acontecendo. Jeremias é um profeta de Deus. Jeremias está indo contra aquilo que Deus é contra. Então o povo não quer se converter, está no versículo 12, quer continuar seguindo como quer seguir, não quer ouvir o que Deus chamou eles a conversão no versículo 11, e ainda assim querem acabar com Jeremias. Versículo 18: Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem a lei do sábio, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firemo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha só o contexto do povo do coração enganoso. Eles querem saber do que o sacerdote está dizendo, não é a lei do Senhor, é a lei do sacerdote, tem uma diferença aqui. O conselho dos que se dizem sábios e querem seguir a palavra dos falsos profetas que está profetizando aquilo que Deus não está falando. Olha só como que é terrível isso. Vai continuar ainda. Capítulo 19, versículo de número 5, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Olha só agora o versículo 9. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo, e a esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não mais haverá lugar para entrar. Olha só, gente, olha só o que Deus está dizendo que vai acontecer com esse povo. Esse povo está entregando seus filhos, no versículo 5 do capítulo 19, em holocausto a Baal, está queimando seus filhos a Baal. Olha o povo que está seguindo o coração deles, que está seguindo a vontade deles, que está seguindo a doutrina de Satanás. Não é a voz de Deus que eles estão ouvindo, não é a palavra de Deus que eles estão seguindo. Aí você vai entrar aqui, versículo 15 do capítulo 19 ainda, E assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Então você vê que é um povo que não queria saber de Deus, não queria ouvir a palavra de Deus. Eles queriam acabar com Jeremias. Aí, versículo 20, capítulo 20, versículo 1, e Pazur, filho de Imê, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas palavras, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Olha só, Pazur ouve a profecia de Jeremias. Em vez de se converter e chamar o povo a se converter, não, ele fere Jeremias e prende Jeremias. Olha o contexto da história. Aí, o versículo 6 do capítulo 20. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para a Babilônia, e virás a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Aí agora você vai ver a oração de Jeremias, ainda no capítulo 20, versículo 12, nós vamos encerrar essa primeira parte. Vamos ter que gravar outra parte, porque tem muito conteúdo ainda bíblico para nós mostrarmos que o povo que estava seguindo o coração deles, o povo de coração enganoso, não era um povo que estava seguindo a palavra de Deus, não era um povo que estava obedecendo a Deus, era um povo que estava desviado, que estava rejeitando a palavra de Deus. Mas olha comigo a oração de Jeremias, capítulo 20, versículo 12 e 13. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê as entranhas e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já
te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Aqui Jeremias já tinha sido livre da prisão. Aí Jeremias vai fazer uma oração e vai falar: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo aqui é Jeremias que está sendo provado nesse meio todo, e vê as entranhas e o coração. Olha só, aí ele vai falar no versículo de número 13: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Então você vê que o profeta Jeremias não está nesse contexto de coração enganoso, porque ele não está seguindo as suas próprias vontades e nem está sendo influenciado pelo povo. Ele está seguindo a vontade de Deus, ele está seguindo a palavra de Deus. É isso que ele está seguindo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.